Nazarezinho, cidade natal de Chico Pereira, personagem principal da história de hoje, está localizada a oeste, na região da Depressão do Alto Sertão Paraibano. Suas origens remontam à antiga Fazenda Picos, de propriedade do senhor Francisco Lins de Albuquerque. É conhecido como fundador do município. Ele foi responsável por dividir suas terras em lotes para a construção de moradias, o que deu início ao povoado conhecido como Nazaré do Pico, estabelecido próximo ao Serrote. Francisco Pereira Dantas, mais conhecido como Chico Pereira, foi um cangaceiro que marcou a história do sertão nordestino nas turbulentas décadas de 1920. Nascido em uma família proeminente na localidade de Nazarezinho, na Paraíba, ele entrou para o cangaço após o assassinato de seu pai, João Pereira, um influente coronel da Guarda Nacional. Este episódio não só moldou o destino de Chico Pereira, como também o transformou em uma lenda do cangaço, figura central de uma das mais dramáticas sagas de vingança, violência e sobrevivência no semiárido nordestino. Chico Pereira nasceu em uma época em que o cangaço era uma força dominante no sertão nordestino, onde a lei muitas vezes cedia lugar à violência e ao poder dos coronéis. Seu pai, João Pereira, era um dos mais poderosos coronéis da região, envolvido em disputas políticas intensas que frequentemente resultavam em violência. Essas disputas estavam enraizadas na estrutura política da República Velha, onde as alianças entre famílias poderosas ditavam o rumo da política local. A cidade de Souza, onde a família Pereira tinha forte influência, era um palco de conflitos entre dois grupos políticos rivais: os Urucubacas, liderados pela família Gomes de Sá, e os Bacuraus, sob o comando da família Maris. Essas facções disputavam o controle político e econômico da região, e a construção do açude de São Gonçalo, liderada pela Inspetoria Federal de Obras contra as Secas e Fox, exacerbou ainda mais essas tensões. Em 11 de setembro de 1922, João Pereira foi assassinado em seu comércio, na Vila de Nazaré, por 4 homens armados: Zé Mutuca, Campineiro, Chico Dias e Zé Dias. Dos 4 assassinos, apenas Zé Dias sobreviveu, fugindo da polícia. Francisco Pereira Dantas, conhecido como Chico Pereira, decidiu capturar o assassino de seu pai. Mas a justiça, influenciada por interesses políticos, libertou Zé Dias. Revoltado com a inércia das autoridades, Chico Pereira decidiu tomar a justiça em suas próprias mãos, matando Zé Dias no canteiro de obras do açude de São Gonçalo em outubro de 1923. Apesar de ter sido absolvido pelo tribunal de júri, que aceitou sua justificativa de legítima defesa contra os inimigos políticos de seu pai, Chico Pereira viu-se forçado a entrar para o cangaço. Seu ingresso no cangaço não foi motivado apenas pelo desejo de vingança, mas também pela necessidade de proteger a si mesmo e sua família em um ambiente onde a violência era a principal forma de resolução de conflitos. Ao ingressar no cangaço, Chico Pereira encontrou em Virgulino Ferreira da Silva, o famoso Lampião, um aliado poderoso. A conexão entre os dois cangaceiros foi forjada pela necessidade mútua de enfrentar as forças opressoras representadas pelos coronéis e pelas autoridades locais. Lampião, que estava se recuperando de um ferimento em Princesa, na Paraíba, sob a proteção de Marcolino Pereira Diniz, enviou parte de seu bando para se unir a Chico Pereira e seus homens em Nazarezinho. Em 27 de julho de 1924, Souza foi invadida por cangaceiros liderados por Chico Pereira e os irmãos Ferreira, Antônio e Levino,
além de Sabino Gório. O ataque foi um sucesso, resultando na desmoralização do magistrado local. No entanto, esse episódio aumentou ainda mais a perseguição aos cangaceiros. No ano seguinte, Levino Ferreira foi morto em combate em Flores do Pajeú, Pernambuco, o que mostrou o recrudescimento da repressão contra o cangaço. Chico Pereira era diferente dos demais cangaceiros. Ele não usava as vestimentas tradicionais do cangaço, como o chapéu quebrado na testa ou o gibão de couro. Inspirado possivelmente por personagens do faroeste americano, seu estilo se assemelhava mais ao de um herói do Velho Oeste do que de um cangaceiro típico. Ele usava chapéu de massa de abas largas, lenço vermelho no pescoço, calças culotte, polainas e um punhal clássico traspassado à cintura. Esse visual exótico, aliado à sua figura ariana, fez de Chico Pereira uma figura lendária no imaginário sertanejo. Ele se destacou não apenas por sua aparência, mas também por seu carisma e coragem, que o tornaram um líder respeitado e temido no sertão. Apesar de sua vida no cangaço, Chico Pereira também teve uma vida pessoal marcada por tragédias e desafios. Casado por procuração com Jardelina Nóbrega, ele deixou 3 filhos: Dagmar, o Frei Albano, Francisco Pereira Nóbrega, o ex-padre e filósofo, e Raimundo, o engenheiro. Sua esposa Jardelina ficou viúva aos 17 anos e teve que criar os filhos sozinha após a morte de Chico Pereira. A tragédia da família Pereira se estendeu por gerações. O filho Francisco Pereira Nóbrega, que escreveu o livro Vingança Não, faleceu 2 anos antes da realização de um documentário sobre a vida de seu pai, intitulado Na Cabeça do Povo, dirigido por Helena Maria Pereira. Chico, muito bem, meu filho, você chegou, tô nas ansias da morte, não vou tirar mais nada. Meu pai, ele me matou, eu matei. Não precisa vingança, entrega a justiça. Como as circunstâncias do sertão nordestino exigia a vingança, o documentário explora as diferentes versões da história de Chico Pereira, mostrando como o cangaceiro é visto como herói por uns e vilão por outros. Chico Pereira foi preso em Cajazeiras durante uma diligência conduzida pelo tenente Manuel Arruda de Assis. Após sua prisão, ele foi transferido para Pombal e depois para Acari, no Rio Grande do Norte, onde foi acusado de ter assaltado a residência de Quincó da Ramada. Há indícios de que sua execução foi planejada pelo governo potiguar, em represália por um suposto envolvimento com a sobrinha de Juvenal Lamartine, seduzida por Chico Pereira em Serra Negra do Norte. Chico Pereira foi morto aos 27 anos, encerrando uma vida curta, mas intensa, marcada por violência, paixão e um forte senso de justiça. Sua morte, no entanto, não foi o fim de sua história. Ele deixou um legado que perdura até hoje, não apenas nas histórias e lendas contadas no sertão, mas também na memória de sua família e nas obras que exploram sua vida. Quase 100 anos após sua morte, a figura de Chico Pereira continua a intrigar e fascinar aqueles que ouvem sua história. O filme Na Cabeça do Povo, dirigido por Helena Maria Pereira, é uma tentativa de capturar essa complexidade, reunindo depoimentos de moradores da região que ainda hoje discutem e debatem o papel de Chico Pereira na história do cangaço. O filme não oferece uma resposta definitiva sobre quem realmente foi Chico Pereira. Ao contrário, ele apresenta as diferentes perspectivas dos moradores, revelando como a história de Chico se tornou uma lenda, contada e recontada por gerações. Para alguns, ele era um herói que buscava justiça para a morte de seu pai. Para outros, ele era um cangaceiro sanguinário que aterrorizou o sertão nordestino com roubos, estupros e assassinatos. A vida de Chico Pereira é um exemplo clássico das complexidades dinâmicas de poder, vingança e sobrevivência no sertão nordestino. Sua entrada no cangaço foi motivada por uma profunda injustiça
E sua história é um testemunho das dificuldades enfrentadas por aqueles que viviam em uma região onde a lei muitas vezes era ditada pelo poder das armas. Chico Pereira não era um cangaceiro comum. Ele era um homem que, apesar de sua aparência e comportamento diferenciado, não hesitou em enfrentar o sistema que o traiu. Sua história, marcada pela busca de justiça e pelo desejo de vingança, continua a ressoar no sertão, lembrando-nos das complexidades e contradições do cangaço e de como essas histórias continuam a moldar o imaginário coletivo do Nordeste brasileiro. Contamos aqui no seu canal Nordeste Fantástico mais uma história que ficou marcada no imaginário popular nordestino. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu! E em breve voltaremos com uma nova história.